como um Estado ser tomado de cima a baixo, em poucos passos, sem que a gente perceba, que podem parecer passos singelos ou passos sem alguma importância, mas que no final do processo irá impactar numa leitura de dados do PIB, da inflação e até mesmo na credibilidade de todas essas instituições, o que acaba trazendo mais ou menos investimentos e, portanto, mais ou menos crescimento para um país no longo prazo. É exatamente isso que eu quero falar nesse vídeo, como já está em curso um processo de tomada dessas instituições por pessoas ideológicas e não técnicas. Então fica até o final, que ela é muito rápida para você entender e abrir os olhos e poder compartilhar isso com as pessoas, porque cada vez mais isso está acelerando o processo e a gente pode demorar a enxergar e ficar tarde para ver. Pois bem, o primeiro ponto importante a ser analisado é que o governo atual, quando ele entrou, ele mudou a lei das estatais. A lei das estatais, que foi criada há poucos anos atrás, permitia apenas que pessoas técnicas pudessem compor cargos diretivos de empresas estatais. O governo atual mudou para poder indicar pessoas ideologicamente alinhadas a ele, menos técnicas e mais ideológico. Portanto, pessoas que simplesmente respondam um sim ou um não ao que o governo manda e que muitas vezes deixa de lado, ou por que não dizer praticamente todas as vezes, deixe de lado decisões técnicas para pensar muito mais em políticas heterodoxas que já deram errado, não apenas no Brasil, mas em vários outros países que acabaram culminando com uma hiperinflação. Essa lei das estatais, que foi alterada, permitiu que nomes fossem colocados nas empresas estatais em cargos diretivos e nas suas presidências, de forma, de novo, ideológica. Petrobras com Jean Paul Prats, BNDES com Aloysio Mercadante e tantas outras empresas que eu vou mencionar agora aqui ao longo desse rápido e curto vídeo para que a gente possa ter uma compreensão melhor disso. Então, o passo número 1 foi mudar a lei das estatais para colocar pessoas ideologicamente alinhadas às suas ideias, as ideias do governo nessas empresas e eles terem mais influência no capital abundante dessas empresas como um todo. O segundo ponto importante é colocar alguém também alinhado a você para tomar de cima a baixo, para si, o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que, para quem não lembra, nos últimos governos do PT, tiveram os seus amigos preferenciais, a Oi, a JBS, a Brasil Foods e tantas outras construtoras que fizeram obras por todas as partes e a gente sabe que fim isso levou. Aloysio Mercadante, que é do quadro petista, ao lado de Lula antes da década de 90, está lá hoje novamente presente e agora como presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Mude a lei das estatais para colocar os seus amigos políticos e ideológicos para controlar as empresas públicas. Controle o BNDES para você direcionar o dinheiro não apenas para as empresas públicas que, com seus amigos na presidência, direcionarão o dinheiro para aqueles projetos em que é determinado pelo governo ao seu bel prazer, mas também para comprar interesse de empresas privadas, como essas que eu mencionei e algumas outras que podem vir a ser as campeãs nacionais, como ficaram chamadas nos outros anos. Então, lei das estatais, controle do BNDES. O terceiro ponto importante que a gente vê é controle a maior empresa de petróleo do país. Basicamente, a Petrobras, que tem hoje o seu presidente Jean Paul Prats, que também tem um quadro ligado ao sindicalismo, ao PT, pode muito bem, inclusive vem sendo discutido isso hoje e já está em curso, uma política de preços em que a Petrobras pode muito bem vender a gasolina abaixo do preço do mercado internacional. E qual é o problema disso? Basicamente, se você vende a um preço abaixo do mercado internacional, você vai desestimular os importadores. Ninguém vai importar, uma vez que eles teriam um preço acima da Petrobras e não conseguiriam vender. E, portanto, eles deixam de importar e acaba levando a uma escassez do produto, a uma diminuição da oferta do produto, que leva a uma consequente alta dos preços. E aí o governo, para evitar a alta dos preços e controlar a inflação, para dizer que está tudo bem, ele vende gasolina abaixo do preço do mercado internacional. Só que se ele tem um custo maior do que aquele que ele vende,
Isso é prejuízo. E quem paga esse prejuízo? Eu, você, todos nós pagadores de impostos e o caixa da Petrobras. Quem não lembra, no governo da Dilma, que a empresa praticamente quebrou. Ela só não quebrou porque era uma empresa pública. Se ela fosse uma empresa privada, ali teria quebrado com aquela gestão e com tudo aquilo que a gente viu de desvio de dinheiro. Então, o que eu quero dizer aqui é a lei das estatais, colocando pessoas alinhadas ideologicamente. Controle o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para você direcionar o dinheiro para as empresas públicas dos seus amigos e para as empresas privadas dos amigos do rei. E controle a empresa de petróleo, a Petrobras, onde você pode ter o controle de vender o petróleo abaixo do preço internacional e a inflação estar manipulada, estar artificialmente baixa. Só que isso vai consumir o caixa da empresa e vai consumir o dinheiro público. Afinal de contas, se você compra barato e vende mais caro, você tem lucro. Só que no outro caso, que é o que a Petrobras está fazendo, segundo o dado agora da Abicom, a Petrobras está vendendo por volta de 20% abaixo do preço do mercado internacional. Portanto, ela consome caixa porque ela compra mais caro e vende mais barato. E ela usa o caixa dela ou nós, como pagadores de impostos, arcamos com esse prejuízo. Então, terceiro ponto que eu falei. O outro é controle os fundos de pensão. Na Previ, é o fundo de pensão do Banco dos Funcionários do Banco do Brasil, com 250 bilhões de reais sob gestão. Quem é o presidente? João Fukunaga, que era um escriturário do Banco do Brasil, que jamais trabalhou no mercado financeiro, nem com gestão de ativos. Ele tem hoje a decisão de investimento de 250 bilhões de reais de aposentados e pensionistas do Banco do Brasil. No Postales, que é o fundo de pensão dos funcionários da Caixa Econômica Federal, está um outro ex-sindicalista ligado ao PT, Camilo Fernandes dos Santos. E tem ainda a Petros, o fundo de pensão dos funcionários e aposentados da Petrobras, Henrique Jagger, que já comandou o fundo entre 2015 e 2016, nos anos que eu não preciso falar o que aconteceu com os fundos de pensão no Brasil. Inclusive, um outro ponto é que a Federação Única dos Trabalhadores comemorou a indicação de Henrique Jagger para a presidência da Petros, o fundo de pensão dos funcionários da Petrobras. Mude a lei das estatais, coloque seus amigos lá dentro. Controle o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para direcionar o dinheiro para as estatais comandadas por seus amigos e para as empresas privadas que você passa a ter do teu lado. Controle os fundos de pensão para você ter acesso a bilhões de reais de aposentados que precisarão desse dinheiro, e a gente já viu o que aconteceu nos governos passados, quando muitos desses aposentados foram chamados para aportar mais dinheiro, porque os fundos praticamente quebraram. Eles colocam as mesmas pessoas ligadas ao sindicalismo e ligadas ao PT para comandar esses fundos de pensão. E para colocar a cereja no bolo, indique Márcio Postman ao comando do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, que divulga, dentre vários dados do país, os dados de inflação. E os dados de inflação são importantes porque muitas vezes você olha um título público atrelado à inflação. Qual foi a inflação? Será que ela vai remunerar bem os investidores com um número real ou não? Além disso, ela muitas vezes corrige contratos. Será que você tem um contrato com um cliente, com um fornecedor, um de aluguel, em que você vai corrigir pela inflação? Só que, na verdade, você está corrigindo por uma inflação que não é 100% real e isso pode te trazer prejuízo, uma vez que você teria uma correção do teu capital menor do que realmente a inflação está nas ruas. Não digo que isso será feito, mas o mesmo Márcio Postman já teve problema no Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, um outro instituto de pesquisas, onde sim há denúncias de maquiagem desses dados uns anos atrás. Não sou eu falando, não acho que seria tão prudente da parte deles manipularem dados de inflação tão importantes, mas acende uma verdadeira luz amarela. Repassemos aqui então facilmente. Lei das estatais, indique os seus amigos para os cargos das empresas públicas. Controle o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para direcionar dinheiro para essas empresas públicas comandadas pelos seus amigos. E também o dinheiro para comprar ou aproximar
de algumas empresas estratégicas do setor privado. Controle os fundos de pensão, onde você tem basicamente trilhões de reais ali à disposição para direcionar para projetos de cunho ideológico, e controle quem divulgue os dados. E aí você tem um país tomado de cima a baixo. Os dados que saem nas imprensas muitas vezes são questionáveis, a gente leva isso como verdade, replica sem ao menos analisar se é ou se não é, e isso acaba levando a problemas importantes, não apenas de remuneração do seu capital, mas muitas vezes de contratos, de adaptação a esses contratos e do quanto o teu dinheiro está rendendo num dado que não necessariamente sabemos se ele é correto. Repito, não digo que isso vá ocorrer esse processo final. Há indícios no IPEA com o mesmo Márcio Postman em anos anteriores, quando ele comandou o IPEA, e em curso, esse é o processo final, porque todos os outros passos já estão feitos. A lei das estatais, controle do BNDES e o controle dos fundos de pensão. E há a indicação do Márcio Postman para o IBGE que divulga esses dados. Fiquemos atentos. O jogo não é brincadeira.